Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu quero fazer uma análise e uma crítica de um livro que saiu recentemente, escrito por um autor português, autor e político português, um livro muito interessante do ponto de vista do tema, portanto do assunto, e também irei fazer a análise e uma crítica de uma certa visão que existe em Portugal e também lá fora, não é? Mas vamos aqui concentrar-nos sobre Portugal. Uma certa visão que, portanto, alguns estudiosos, alguns analistas, alguns, digamos, a maioria, principalmente estudiosos em questões de relações internacionais, em questões das estratégias sobre geopolítica, sobre a visão do mundo, não é? Digamos assim, portanto, sobre questões políticas de foro internacional, existe uma certa visão que nós vamos analisar num livro escrito por um autor, portanto, um autor que pertence, portanto, hoje vamos ver um autor que pertence ao partido do PSD e que é doutorado em Ciência Política, em Comunicação Social e em Informação Militar, portanto, graduado em Formação Militar, e um livro que me despertou a atenção, que eu fiz questão de analisar, de ler, de analisar e fiz questão também de apresentar para que nós possamos comparar portanto, analisar uma visão que existe principalmente no meio académico, muito no meio académico aqui em Portugal e muito lá fora também, mas estamos a falar aqui em Portugal sobre uma certa visão do mundo que para mim irei aqui fazer, portanto, uma certa crítica. Portanto, como eu uma vez disse, e apenas como a parte, e continuo a insistir neste assunto, portanto, nós devemos analisar todas as fontes, analisar todos os documentos, analisar todos os livros, tentar entender, muitas vezes, pensamentos que são opostos ao nosso pensamento. Esta é a primeira lei da sabedoria, é não ficarmos fechados numa caixa ideológica, recusando ver o que está à nossa volta. Agora, é preciso também fazer esse exercício intelectual, que é termos as nossas convicções, termos a nossa posição, defendendo, portanto, com raciocínio, razão e lógica, as nossas posições, e ao mesmo tempo analisando as posições contrárias e depois fazendo uma busca do porquê, digamos assim, das ideias centrais que muitas vezes estão nos textos que esses autores escrevem. Por isso é preciso fazer aqui um certo exercício também hermenêutico, não é? Que é a ciência e a arte que estuda os textos, e também uma certa análise, neste caso uma análise pertinente, de quais são os pensamentos e a relação de interesses à volta desses pensamentos que muitas vezes nos são apresentados, neste caso, em forma de livro. E eu aqui tenho este livro aqui, que tem um título muito pertinente, O Fim do Ocidente, que me despertou a atenção, antes de eu ler o livro, atenção, mas nós vamos ver que este título aqui é um bocadinho enganador, e eu já vou explicar porquê. Mas temos aqui O Fim do Ocidente, e depois temos como subtítulo A Europa, os Estados Unidos e o resto do mundo numa nova era global, escrito por Francisco Manuel de Freitas Gomes, como eu disse. Não vamos agora ver a posição do autor, portanto, a posição política do autor aqui não interessa. Vamos analisar o que este autor, não é, que é o autor deste livro, qual é, portanto, a ideia central e a mensagem, portanto, deste livro, que nós vamos analisar minuciosamente. Pois bem, como sabemos, esta frase, O Fim do Ocidente, é uma frase que é um título, digamos assim, onde se tem escrito muito, principalmente lá fora. Só para termos uma noção, em França
Existe mais de 30 livros neste momento escritos, sensivelmente de 5 anos para cá, mais de 30 títulos escritos, portanto, com o título de O Fim do Ocidente, A Queda do Ocidente, o declínio do Ocidente, o desmoronamento do Ocidente, a destruição do Ocidente, enfim, nunca mais acaba. Há muitas editoras que estão a editar, muitos, portanto, pensadores intelectuais que estão a escrever sobre, de facto, a queda do Ocidente. Portanto, podemos partir do ponto de que esse diagnóstico de uma certa queda da civilização ocidental existe. Portanto, este diagnóstico existe e ele é visto por uma série de pessoas, uma série de autores, escritores, pensadores, intelectuais, mas nem todos, que é isso que nós agora vamos ver com este livro, conseguem ter a mesma visão do porquê deste desmoronamento do Ocidente. E eu aqui vou fazer uma certa crítica, e repito, uma crítica construtiva, porque eu aqui no meu canal sobre a apresentação de livros tento fazer sempre críticas construtivas, porque o livro está bem escrito. O autor, há alguns pontos aqui interessantes, mas há muitos pontos aqui que eu discordo, como é natural, não é? E nós vivemos num Estado democrático e temos este direito de discordar, e principalmente porque este livro está muito baseado no pensamento, naquilo que nós chamamos o pensamento mainstream, o pensamento corrente, pensamento que nós encontramos muito na comunicação social. E eu vou tentar, portanto, digamos assim, utilizando esta palavra, desmistificar este pensamento corrente, que alguns chamam de pensamento único. Mas o livro não deixa de ser interessante, portanto, a compra do livro, quem estiver interessado, porque há aqui pontos muito interessantes. Bom, antes de mais, o autor fala aqui de um ponto que eu estou em acordo com o autor, e que está na página 63 e que nos diz o seguinte: hoje, no Ocidente, onde já não existem valores espirituais absolutos, deixou de haver critérios objetivos para a avaliação dos atos praticados pelos indivíduos e para a definição da conduta dos Estados, como tudo a tornar-se tão subjetivo. É dado que quando nada é absoluto, também nada é eterno, tornando-se finito e transitório. Perde-se a capacidade para avaliar profundamente, planear cautelosamente, definir com sentido estratégico e concretizar com sensibilidade humana. E danifica-se, além da remediabilidade, a competência para lidar no mundo globalizado e exigente. Ou seja, aqui o autor nos dá uma primeira abordagem, logo no início do livro, de que há uma perda dos valores fundamentais, valores estes que criaram, de certa forma, os nossos valores, não é? O Estado de Direito, os valores democráticos, todos esses valores que, de uma certa forma, penso que toda a gente esteja de acordo com esses valores, não é? Eu falo aqui dos valores dos direitos humanos, mas esses valores que eu falo aqui, portanto, junto com os valores do Estado de Direito, portanto, com tudo o que nós conhecemos, tudo isso que tem uma certa base civilizacional cristã, não é? Neste caso, católica e canónica, cristã e evangélica também, e também junto com alguns valores que se encontrou no início da civilização grega e também depois romana, mas que se encontrou mais a nível administrativo e organizacional e mais a nível moral, a nível do cristianismo. Aí tudo bem, nós estamos mais ou menos em consonância. Agora, quando começo a ver aqui digamos assim, alguns pontos que nós podemos discutir, é quando o autor, este autor, nos fala sobre a cegueira das elites intelectuais e políticas aqui do Ocidente, em querer uma certa superioridade ocidental em relação ao resto do mundo. E mais uma vez, eu creio que este é um dos erros fundamentais pelas quais a maior parte das nossas elites académicas têm caído. E isto faz um pouco o jogo das forças políticas de esquerda, que é achar sempre que a civilização ocidental, portanto, está baseada numa superioridade moral. Este é o primeiro erro fundamental da análise aqui deste livro.
que eu não partilho desta visão de que ao longo da história a civilização ocidental teve um género de uma superioridade moral. Não. O que se passa é que, por ter fundações cristãs e também grego-romanas, a nível da história das ideias, podemos dizer que isto criou justamente fundações diferentes das outras civilizações. E até fundações benéficas. Porquê? Porque o cristianismo foi até hoje na história, e nós sabemos disso, a única, portanto, a única força, digamos assim, força espiritual, civilizacional, que conferiu dignidade e valor à pessoa humana. E isto nunca aconteceu com outras civilizações, sejam elas civilizações asiáticas ou sejam elas civilizações do Médio Oriente ou até do Norte da África, não é? Nunca aconteceu isso com outras civilizações. Mas, dito isto, portanto, aqui nesta cegueira intelectual e política civilizacional ocidental, de uma certa superioridade moral, eu aqui não concordo com o autor. E por mim, isto nada tem a ver com o desmoronamento da civilização ocidental, que nós já vamos analisar isto. De seguida, a queda da civilização ocidental, o autor aqui nos fala em fatores internos e fatores externos. E mais uma vez, vemos aqui esta tal visão do politicamente correto que está imbuída na nossa comunicação social, que está imbuída nas nossas universidades, nos nossos meios académicos. E aqui o autor fala em fatores internos e visa, mais uma vez, o populismo. Ora, nós já fizemos aqui várias análises no meu canal que o populismo nada mais é do que a voz do povo, dos povos, dos vários povos, neste caso, que, portanto, compõem a civilização ocidental, não é? Podemos falar da Europa, podemos falar dos Estados Unidos do Norte e do Sul, podemos falar da Austrália, de todos os países, de certa forma o Japão também, de todos os países que têm a mesma visão, uma visão ocidental. Portanto, eu não concordo, mais uma vez, com esta análise do autor, que é uma análise que se encontra muito hoje por aí, não é? Se nós vamos às nossas livrarias portuguesas, o que não falta aí é livros a fazerem análises críticas sobre o tal fenómeno do populismo, não é? Que nada mais é uma defesa da elite tecnofinanceira contra as populações, não é? Ao fim e ao cabo é isso, não é? É uma defesa que se tem para que as populações não venham a ter, de certa forma, um certo relevo em relação a essas elites. Depois, nos fatores externos, este autor, não é? Francisco Manuel de Freitas Gomes, nos fala sobre a relação do Ocidente, os países ocidentais, com os outros países dos outros continentes. E aqui, mais uma vez, vejo uma convergência de interesses, principalmente deste autor e de toda uma elite intelectual, estou agora aqui a falar de Portugal, em relação sempre com aquele país que eu não vou dizer o nome, que é o país eu vou chamar o país do sol nascente, os meus amigos sabem qual é o país que eu estou-me a referir. Vejo aqui muito uma convergência de interesses que faz com que não exista críticas nenhumas a este país. E, atenção, porque eu irei fazer brevemente uma análise sobre o país do sol nascente, com base no livro, agora não direi o título. É preciso ter cuidado, porque é uma civilização e uma cultura completamente oposta à nossa, não é? E atenção, porque também é uma cultura política, neste caso eu estou a falar da cultura política hegemónica, com tendências totalitárias e hegemónicas, que é isto que aqui que este autor não diz. Portanto, também aqui nos fatores externos, temos aqui muito que se diga. E então, o autor parte aqui, então, depois desta análise, digamos assim, do fim do Ocidente, que o Ocidente teria desmoronado, principalmente por causa da sua falta de visão, digamos assim, e interrelacionamento com as outras potências geopolíticas. Bom, e a solução do autor aqui é, mais uma vez, o chamado multilateralismo. A multilateralidade, que eu vou explicar o que é que significa o multilateralismo. Bom, o multilateralismo é muito utilizado da coisa de 20, 30 anos para cá pelas nossas elites políticas. E o que significa o multilateralismo?
significa o princípio segundo o qual vários países devem cooperar para que sejam alcançados determinados objetivos de interesse comum. Ora bem, parece uma definição bonita, politicamente correta, que assenta bem, que fica bonito no discurso, mas digamos assim, uma definição vazia de conteúdo. Porquê que estou a dizer isso? Porque, eu vou repetir, princípio segundo o qual vários países devem cooperar para que sejam alcançados determinados objetivos de interesse comum. Ok, mas com que base nós partimos para esses interesses comuns? Eu vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, eu vou buscar um exemplo que me veio à cabeça. Na Guerra Fria, principalmente no início da Guerra Fria, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, 1945, vou pegar num estadista, o Joseph Stalin. Podemos pegar nesta definição aqui, princípio segundo o qual vários países devem cooperar para que sejam alcançados determinados objetivos de interesse comum, e eu posso dizer, ok, os interesses comuns da antiga União Soviética, URSS, todos os países satélites à volta, como nós conhecíamos na altura, deviam convergir para o interesse comum desta potência da União Soviética. Ora, esta potência, como sabemos, por essa altura na história, era uma potência totalitária. Era uma, digamos assim, uma ditadura comunista, não é? Sabíamos disso. Ou seja, aqui o problema, quando nós pegamos na palavra multilateralismo, não é o problema da cooperação dos Estados uns com os outros, porque isto é benéfico, como sabemos. Aqui o problema é aonde é que se parte deste, onde é que este multilateralismo parte, não é? Ele parte de onde? Não é? Qual é a visão que ele parte? E é aqui que o autor, fazendo uma crítica construtiva, não é? Para mim, disfarça muito bem quando fala do país do sol nascente. Ou seja, faz uma certa proteção, em termos politicamente correto, do país do sol nascente. Ora, nós sabemos que o país do sol nascente é tudo menos democrático, certo? Então aqui, na questão do multilateralismo, creio que deve haver aqui um certo cuidado em pensarmos que primeiro estão os valores que se deve defender e conforme estes valores, depois então vem então a cooperação com as nações. Portanto, primeiro devemos partir dos valores, das concepções que nós defendemos, não é? Das convicções e das concepções que nós defendemos, e depois então sim, e não cair no contrário, porque o autor aqui fala muito e bem, e aí é uma análise correta, da hegemonia da China, do país do sol nascente, em relação a todas as outras civilizações, não é? Principalmente a civilização ocidental, que está em queda, mesmo a nível económico, a nível político e até a nível militar, não é? Que está em queda, e o autor aqui analisa muito bem, mas creio que tem que haver aqui, para que a civilização ocidental renasça novamente, é com base nos valores originais da civilização ocidental. Porque nós temos que ver que ao longo da história, o que é que fez a Europa? Qual foi o poder que fez a Europa? Portanto, nós quando analisamos 2000 anos de história, não é? Desde o fim da Grécia Antiga e da Roma Antiga para os primeiros séculos da era cristã e o surgimento do Império, do chamado Sacro Império Romano, não é? Chamado Sacro Império Romano, e do Império Europeu, nós vemos que é a coesão do cristianismo que formou a hegemonia da civilização ocidental. E é precisamente isto que a maior parte destes autores, não é? De uma grande parte da elite político, portanto, a maior parte dos analistas, neste caso, fecham os olhos e até, de certa forma, até chegam a criticar, não é? Portanto, este multilateralismo vai criar aquilo que eu tenho falado aqui no meu canal sobre a convergência de interesses. E aqui chegamos ao ponto crucial. A convergência de interesses beneficia sempre o mais forte. Durante muito tempo, a segunda parte do século XX, tivemos a convergência de interesses para os Estados Unidos da América. Porque eram a potência hegemónica. Mesmo no tempo da Guerra Fria, eles eram a potência hegemónica. Hoje, a convergência de interesses está a passar para, digamos assim, o país do sol nascente. Portanto, qualquer convergência de interesse a nível
geopolítico, geoestratégico, financeiro, vai beneficiar a potência que está a crescer, que neste momento prevê-se que seja a primeira potência mundial. Então a convergência de interesse cai exatamente no erro do chamado politicamente correto, e eu aqui quero dizer aqui uma coisa. Fala-se muito no politicamente correto e que agora nós estamos a ter duas frentes em confronto. Temos a frente do politicamente correto e temos justamente a frente contrária que se opõe ao politicamente correto. Bom, o politicamente correto muitas vezes nada mais faz do que diluir os próprios alicerces da democracia. Isto é estudado e tem que ser falado. Não é? Os nossos políticos gostam muito do politicamente correto. Praticamente os nossos analistas todos nas televisões, eu não vou dizer aqui os nomes, são todos completamente partidários do politicamente correto. Para eles o politicamente correto é, portanto, digamos assim, é a ideologia, podemos dizer assim, a ideologia dominante da maior parte das análises desses comentadores. E eu devo dizer que é justamente o politicamente correto que está a matar a civilização ocidental. E aqui a grande reflexão deste livro, para mim, contrapondo aqui a ideia deste livro, e é um livro muito interessante de um francês, que agora eu vou rapidamente ver se eu não perco muito tempo, porque os meus amigos estão aqui, rapidamente dizer o nome, que eu contraponho muito bem aqui a este livro, escrito por um francês que tem, aliás, que tem o título, portanto eu já tenho aqui, que tem o título também muito parecido, que é, exatamente, de James Bunham, portanto B-U-N-H-A-M, que é o suicídio do Ocidente. E comparando aqui o fim do Ocidente, escrito, não é, por um português, não é, com este livro, que eu creio ser do americano ou inglês, agora não tenho aqui a informação, é exatamente o oposto. Ou seja, parte da mesma análise do desmoronamento da civilização, que é o suicídio do Ocidente, mas numa perspectiva justamente contrária. Na perspectiva que é justamente o politicamente correto, é justamente o multilateralismo, é justamente entregar em nome do bem correto, em nome das relações intercomerciais, em nome de um certo, digamos assim, de uma certa visão tecno-económica de circulação de mercadoria muito neoliberal, digamos assim, que este autor, James Bunham, fala sobre o suicídio do Ocidente. Porquê? Porque é o país mais forte que beneficia com isto. Portanto, os Estados Unidos beneficiaram com isso durante algumas décadas e agora quem está a beneficiar com isso é o país do sol nascente. E quais são as previsões? Ora, é este país começar a ter uma hegemonia sobre a civilização ocidental a nível económico. Nós sabemos que hoje em dia os conflitos já não são tratados diretamente a nível bélicos, não é? Os conflitos hoje são conflitos económicos, ou seja, é com a compra, digamos assim, a compra hegemónica do poder económico que uma potência consegue, digamos assim, engolir outra potência, não é? Ou seja, se uma potência comprar as infraestruturas principais de uma outra potência, não é, que se encontra a nível económico mais fraca, nós sabemos que o poderio da primeira potência vai então ter uma hegemonia muito mais forte. E é isto que no Suicídio do Ocidente James Bunham fala. E há mais livros sobre por exemplo, deixa-me ver, eu penso que é já aqui mais... Por exemplo, um outro analista francês, David Angel, nos fala sobre o declínio da civilização ocidental, o declínio da civilização ocidental, que vai dar ao mesmo. Temos A Decadência do Ocidente, um livro escrito já há muito tempo, de Oswald Spengler, não é? Que fez parte da Revolução Conservadora Alemã, como nós sabemos, e que tinha uma visão já no princípio do século XX sobre, de facto, uma certa decadência do Ocidente. Temos a crise da consciência europeia de Paul Hazard, que vai muito mais atrás nas raízes do século XVI e século XVII, que nos fala precisamente a nível
da história das ideias, sobre essa primeira crise, por causa dos valores. Aqui estamos a falar dos valores, não é? E haverá outros, por exemplo, Alexandre Delval também fala muito sobre o complexo ocidental. Por exemplo, o complexo de culpa do Ocidente de Pascal Brunker também fala sobre essa situação do declínio moral, porque repara, o declínio primeiro dá-se sempre no plano moral. Portanto, no plano moral temos sempre um declínio, e há vários outros livros, François Salitiel sobre a société du sans contact, a sociedade sem contacto. Eu poderia estar aqui mais tempo a falar sobre vários livros, não é? Por exemplo, A Queda do Império Ocidental, Michel Vidal também, La Chute de l'Empire Occidental, outro livro muito interessante que também nos fala sobre o mesmo. Europe et les États-Unis, Coralie Delon, Europa e os Estados Unidos, não é? L'Europe et les États-Unis, que o livro também foca o mesmo problema, portanto, a queda dos padrões morais. Portanto, nós aqui temos que reter isso. É a queda dos padrões morais ocidentais, os padrões do cristianismo, não é? E os padrões também grego-romanos, porque foram essas duas grandes bases que formam a civilização ocidental, que estão na origem desta queda completa dos valores ocidentais, que depois vai atingir todos os setores, desde o setor económico, setor político, setor estratégico, setor tecnológico, todos os setores vão ser atingidos. Portanto, a convergência de interesses, o politicamente correto, têm sido eles precisamente os pontos que acentuam este desmoronamento. Depois temos a supremacia, como eu falei, do país do sol nascente. Agora deixe-me ver em quanto é que isto vai, já está quase no fim. E depois temos outro ponto que eu aqui quero falar, que é o fascínio, mais uma vez, o fascínio das nossas elites pelo país do sol nascente. Mais uma vez eu tenho que falar sobre isso. Há um fascínio das nossas elites, neste caso principalmente as elites europeias e as elites principalmente que compõem a União Europeia pelo país do sol nascente. Há um fascínio ideológico muito perigoso que pode levar a uma conquista desta potência em relação ao resto do mundo. Isso pode pode abrir o caminho para um sistema mundial de crédito social, que eu não vou falar, os meus amigos investiguem o crédito social do país do sol nascente. E para terminar, e para fazer o resumo da ideia central do texto deste autor, Francisco Manuel de Freitas Gomes, que eu acho que faz uma análise também interessante, não está tudo errado, há algumas coisas que eu concordo, outras que não, sobre o fim do Ocidente. Podemos dizer que a visão do politicamente correto e a aliança estratégica comercial de convergência de interesses, que é isso que eu farto aqui de falar, muitas vezes levam, antes pelo contrário, ao próprio poder hegemónico da potência adversária, não é? Porque isto, na geoestratégia, nós temos adversários. Se toda a gente se todos os países fossem amigos do peito, como eu costumo dizer, isto não seria assim. E, aliás, isto é impossível, isto não existe, isto é uma utopia, isto é uma utopia que vem de alguns séculos atrás, principalmente em filósofos como Emmanuel Kant, não é? Que fala na paz perpétua, que inundou as nossas elites políticas da União Europeia, não é? Da Comissão Europeia, que funcionam muito com base nessa ideia da paz perpétua, mas isto é completamente errado, meus amigos, é completamente errado. E eu vejo as coisas como eu estou a ver, o caminho que tudo está a levar, e prevejo justamente para levantar a civilização ocidental, este desmoronamento. Nós neste momento precisamos de líderes com punho. Aquilo que esta elite muitas vezes denomina como populistas, não é? Porque é o perigo, para eles é um perigo, não é? É justamente o contrário. É justamente pessoas agora de convicções, de punho, que possam fazer frente justamente ao poder hegemónico do país do sol nascente, possam fazer frente a outras civilizações que estão a nascer, não é só... Temos o caso da Índia, que também cresce cada vez mais, temos o caso de alguns países islâmicos do Médio Oriente, principalmente os países do Golfo,
temos muitos exemplos. A própria Rússia, que ainda ninguém sabe muito bem o que vai na cabeça do Vladimir Putin, não é? E é um caso muito à parte. Vale a pena fazer um vídeo só para tentar analisar o que vai na cabeça de Vladimir Putin e qual é a ideia e ideologia neste momento que vai na cabeça da União Soviética, da Rússia, não é? Que já não é a União Soviética, não é? Portanto, era isso basicamente. Aqui fica uma análise um pouco crítica sobre O Fim do Ocidente, de Francisco Manuel de Freitas Gomes. Não deixa de ser um livro interessante, com questões pertinentes. Quem quiser pode procurar, o livro está à venda, não é? Espero que tenham gostado mais uma vez do vídeo e tenha contribuído e tenha sido útil mais uma vez para procurarmos um pouco mais ganhar conhecimento e entender também, sempre entender o que os outros pensam. Primeiro entender, compreender o que os outros pensam e então depois fazer a nossa análise. Eu penso que seja esse um dos grandes segredos também para se poder fazer a análise correta da história das ideias, porque lembrem-se, eu estudei a história das ideias durante muito tempo, não é? Sou formado em História das Ideias, e é estudando as ideias, comparando as ideias, vendo a origem, a história no espaço e no tempo das ideias, que nós conseguimos compreender os fenómenos à nossa volta. Bom, espero que tenham gostado mais deste vídeo e até uma próxima.